deram uma regulada na vazão do rio, mas está nos tributários, que também percorrem essa área de planície. Então, rapidamente, os municípios que foram trabalhados na nossa primeira etapa. E os procedimentos que nós fizemos. Os trabalhos são divididos em 5 etapas. A primeira etapa foi de levantamento preliminar. Então, foi a etapa onde nós fomos atrás da coleta de informações em jornais, fizemos consolidação desse material e fizemos um georreferenciamento das ocorrências cadastradas. Na segunda etapa, nós juntamos o cadastro prévio com cadastros da Defesa Civil Estadual, SEDEC, e da Defesa Civil Municipal, quando existente. Criamos um cadastro único e fomos fazer os trabalhos de campo para levantamento dos pontos. Depois voltamos para o escritório, fizemos o trabalho de geoprocessamento e setorização de perigos. Depois é feita a análise de uso e ocupação, fazendo a classificação de vulnerabilidade da ocupação. E, por último, a gente obtém o cálculo e classificação de risco. Vou falar rapidamente da primeira etapa. Então, a meta é identificar pontos de ocorrência e datas de eventos. Então, optamos por fazer a pesquisa em jornal da região. Fizemos uma análise rápida dos períodos mais chuvosos, com esse lógico que deu na época de verão. Fizemos também uma distribuição por anos, para saber, em termos de anos, quais eram os anos mais críticos. E acabamos definindo fazer um levantamento de 1970 a 2009, que foi quando foi terminada essa primeira fase. Hoje, nós já fizemos uma atualização desse levantamento e os dados estão sendo trabalhados. Então, foi feita a escolha do veículo de informação, de acordo com a disponibilidade e acesso a esses dados. Foi feita a coleta pela equipe trabalhando em São José dos Campos, no arquivo. E esse é o tipo de notícia que nós obtivemos ao longo dos anos. Então, o evento em si, mostrando aí o nível de atingimento do evento em determinado local, no caso, Vila Guarani, então dá para identificar onde é isso. Uma outra imagem, aqui o morador indicando o nível de atingimento na moradia. E essa aqui é a nossa informação coringa, que é a informação melhor que poderia vir do jornal. Nós temos o nome da rua, nós temos o número da casa, o nível de atingimento, isso é água, não é lama, é água, e a moradora. Então, com essas informações, é possível avaliar qual é a possibilidade e qual é a gravidade do atingimento em determinado local. Esses dados são consolidados, sistematizados, são georreferenciados, e esse foi o resultado para a UGRI 2, Unidade de Gestão de Recursos Hídricos do Rio Paraíba do Sul, e esses são os pontos que nós obtivemos das notícias de jornal. Ao todo, nós conseguimos recolher 1.295 locais de ocorrências em 606 locais distintos ao longo de 27 municípios. Então, com isso, obtivemos o cadastro prévio e vamos para os trabalhos de campo. O objetivo do trabalho de campo é confirmar aqueles pontos e obter novos pontos. Então, fizemos os cadastros do Instituto, da Defesa Civil Estadual e da Municipal. Então, vamos atrás das informações de caracterização desses locais, confirmação de datas e dados complementares, a abrangência espacial, os fatores de indução, as características do canal, da microbacia, as questões geomorfológicas da área. Então, aqui o pessoal trabalhando. Isto é um dique, então é uma forma boa de saber se a área é sujeita, se é suscetível, existência de diques. Outra moradia com um dique e a marca de inundação, isso aqui foi atingido pela água. Outro dique. Isso não é pintura na parede da casa, é o atingimento, isso aqui é uma marca de barro. Esse é um local em São José dos Campos, onde as moradias já foram desapropriadas, não existem mais moradias lá. Eles tinham começado a fazer o processo de desapropriação e indicando aqui a gravidade do atingimento na área. Mais uma marca, mais marca. Duas marcas, esse é muito interessante, serem 2 eventos na mesma moradia, sendo que aqui existia um armário. Então, a gente chegou à conclusão que
houve a primeira inundação, o rapaz não tirou o armário do local, pintou em volta do armário, e quando veio a outra inundação, ele resolveu deixar a casa. Aqui a importância de se conversar com os moradores. Esse é um local onde nós só sabíamos que tinha eventos. O morador forneceu essa foto aí durante o evento, que o morador também indicando o nível de atingimento. Era um regato de 1 metro de largura, uma coisa insignificante. A gente chega, às vezes, até a duvidar da informação, mas, pegando a foto com a Defesa Civil, realmente o atingimento foi razoável. Então, com tudo isso, nós temos o cadastro dos pontos de ocorrência e vamos fazer a classificação e setorização do perigo, da suscetibilidade do local. Para a classificação de perigo, como forma de suprir a falta de informação hidrológica consistente, se você vai fazer uma modelagem hidrológica, nós precisaríamos da precipitação e da vazão da drenagem. Infelizmente, principalmente no interior, no entorno de São Paulo mesmo, nas drenagens menores, nós não temos esse monitoramento. Então, fica muito difícil fazer essa modelagem. Então, nós propusemos usar os pontos de ocorrência, o nível de atingimento desses pontos e a informação histórica como forma de modelagem do perigo. Então, fizemos algumas análises estatísticas e interpolações. Esse é um exemplo de Aparecida, os pontos que nós tivemos registro de inundação. Cruzamos com curva de nível, fizemos um tratamento rápido de geoestatística para obter pontos cotados, uma grade numérica. E, a partir disso, nós ficamos com os setores de perigo. A imagem está um pouco escura, mas nós temos aqui o perigo maior, o perigo intermediário e, aqui na borda, o perigo menor. Esse já é um exemplo em Guaratinguetá. Então, os pontos obtidos em campo, nós temos aqui atingimento de 60 centímetros, 60, 1,50 m, 1,90 m. Quando nós sobrepusemos isso com a curva de nível, com a carta do IGC, do Instituto de Geografia, nós vimos que a área onde é atingido hoje em dia, antigamente era realmente uma área alagada, ela não foi devidamente aterrada por quem fez o loteamento. Então, confirmou aí as observações de campo. Pronto. E aí nós fazemos a delimitação do perigo. Nós dividimos o perigo em atingimento de até 40 centímetros, 40 a 80, 80 a 1,20 m e atingimento maior que 1,20 m. Então, esse é o primeiro critério para a delimitação dos setores. Aí a classificação do perigo com a nota é feita por meio de estatística, não vou passar, vai ser rapidinho, né, onde nós obtemos, inicialmente, essas notas para esses atingimentos, até 40 centímetros, até 80, até 1,20 m, maior que 1,20 m. Essa é a nota que vai para a fórmula. Quando eu faço o cruzamento com as ocorrências registradas, esses perigos preliminares são mantidos ou são elevados numericamente, de acordo com a combinação temporalidade e gravidade do evento. E, com isso, a gente gera um mapa de perigo. Então, nós temos aqui a área de perigo muito alto. Ele tem essa indicação semafórica, né? O vermelho indica que é o mais grave, mas ele também tem o atributo, a nota, o score de perigo. O mesmo local agora com a imagem de sensoriamento remoto. E depois a gente vai para a avaliação de uso e ocupação. Qual é a ocupação que está dentro do setor de perigo? Como é essa ocupação? Então, a primeira coisa, nós identificamos qual é o tipo de elemento em risco, se são residências, se são grandes equipamentos, se são vias. São essas 3 classes que nós usamos. Desculpa, eu vou passar rapidamente. Delimitamos o setor de uso e ocupação dentro dos setores de perigo. Então, a área de análise nossa passa a ser somente o que está dentro dessas linhas. Então, fazendo análise de vulnerabilidade, cada polígono vermelho desse representa um tipo de ocupação distinta. Aí obtemos os atributos de uso e ocupação. Tipo construtivo são 4 atributos. O tipo da construção, o padrão dessa construção, o quanto ela é bem construída,
se há infraestrutura no entorno. A infraestrutura a gente mede através da pavimentação, existência ou não, e da infraestrutura que o município fornece. Esgoto, coleta de lixo, fornecimento de água. Então, só para exemplificar, essa aqui é uma ocupação extremamente vulnerável. Isso aqui não é um rio, isso é uma borda de represa. Então, nessa época de seca, as pessoas vão se aproximando das margens. O camarada construiu para baixo do nível normal de carga dessa represa, e quando ela voltou para o regime normal, eles ficaram debaixo d'água. Aqui também é uma outra ocupação com uma vulnerabilidade a características diferentes, e aqui uma ocupação com um nível muito melhor, mas não fica isenta de ser atingida aí pela inundação. Isso aqui é uma marca de inundação. Então, fazemos o cálculo e classificação. Então, cada um dos atributos tem notas, de acordo com a resistência que ele oferece ao fenômeno. Essas notas vão para essa fórmula. E eu tenho nossa classificação de vulnerabilidade, que usa tanto a escala de cores quanto a numérica. Então, por fim, nós fazemos o cálculo de risco, fazendo a multiplicação simples entre perigo e vulnerabilidade. E, através de análise estatística, nós dividimos que os intervalos de classe de risco são esses para cada um dos riscos que a gente consegue obter dessa forma. Isso aqui é um resultado parcial, né, de Aparecida. Então, nós temos que uma área com um perigo baixo, uma vulnerabilidade baixa, acabou dando um risco baixo, só que eu tenho a vantagem de ter um score numérico. Se eu quiser hierarquizar entre os riscos baixos, qual é o setor que oferece o maior risco, é só fazer uma ordenação desses números. E, por fim, aí a cartografia de risco propriamente dita. Então, aquele mesmo local em Guaratinguetá, nós temos os pontos, fazemos uma análise geomorfológica do local, definimos quais são as áreas atingidas, fazemos análise de qual é o tipo de ocupação e, fazendo o cálculo de risco, nós temos esse resultado. Nós temos riscos baixos próximos, mas a característica deles é diferente. Aqui um outro exemplo, Guaratinguetá, se eu não me engano. Aqui é o Rio Paraíba do Sul. Pelas curvas de nível é possível ver que a ocupação ficou realmente muito próxima aí à área de várzea do rio. Esses pontos comprovam empiricamente o atingimento. E esse foi o resultado do trabalho. Esses que estão na foz dessa drenagem aqui, eles têm um atingimento maior e a vulnerabilidade aqui, no geral, é muito baixa. Esse trabalho todo é consolidado na ficha de caracterização de cada um dos setores, onde entram as informações básicas, né, de localização e identificação, uma análise da área do ponto de vista hidrológico, de características da paisagem. Nós temos a característica do setor propriamente dita, com os níveis de atingimento e as datas registradas, o tipo de chuva, o tipo de evento, as alterações que são feitas ao longo do canal. E, por fim, nós temos a caracterização do elemento em risco, o número de moradias, o número de moradores estimados, e as recomendações que nós indicamos para que a prefeitura, de posse disso, possa tomar as providências necessárias. E, por fim, a ficha também leva as fotos da área, com uma legenda rápida, para fazer a caracterização do local. Bem, rapidamente, fazendo as considerações finais do método, né, a hierarquização ela permitiu a comparação entre áreas distintas, isso é muito importante, justamente para poder definir se a verba é limitada dentre os R4, qual é o R4, qual é o risco muito alto onde eu vou fazer a intervenção. Por fim, também, a carência de informações hidrológicas, a gente acabou confirmando isso na grande maioria dos municípios, a gente não possui esse tipo de informação. E, por fim, nós temos um desafio atual, que é acrescentar a essa metodologia o cálculo do montante dos prejuízos, que é o dano, aquele cálculo que foi falado, pelo José Augusto, né, que foi feito aquele cálculo estimado dos prejuízos resultantes das enchentes do Tietê. Isso é muito importante para o tomador de decisão municipal, para ele poder valorar, eu vou gastar tanto,
mas a médio e longo prazo eu economizo tanto. Esse, do ponto de vista do Instituto de Metodologia, do Estado, prestando apoio ao município, é o nosso próximo desafio. Agora, no âmbito municipal, as coisas que precisam acontecer, quais são os desafios que a gente vê que os municípios, no geral, precisam vencer? Primeiro, eles precisam promover estudos para a implementação das recomendações. A gente, por experiência própria, sabe que, mesmo tendo mapeamento, infelizmente, pouco das recomendações são aplicadas. Formação de equipes especializadas e dirigidas, tanto na gestão do risco, quanto na atualização desses mapeamentos. Eles precisam assumir esse trabalho. A integração entre os diversos instrumentos disponíveis ao município. Isso também, por experiência, a gente sabe que são raras vezes que acontece. A promoção da interlocução entre as diversas secretarias é uma grande fragilidade também que a gente vê nos municípios. O fortalecimento das atividades fiscalizatórias, no que tange aí a ocupação das áreas inadequadas. As áreas não podem ser ocupadas. A partir do momento que você tem a ocupação desse local, toda a gestão complica extremamente. A criação e manutenção de bancos de dados confiáveis, isso é muito importante e é extremamente simples, e a implantação e operação regular de rede de monitoramento e de sistema de alerta. E isso só é possível através de um comprometimento e do reconhecimento do próprio território. Nesse sentido, a caracterização do sistema natural do município, muitos municípios não se conhecem, e o acompanhamento dos problemas de degradação de solo, de vegetação, degradação dos próprios cursos d'água. Rapidamente, deu 20? Muito obrigado. Deu 30. 30? Agradeço, Eduardo, pela apresentação e convido, então, o colega Alfredo Pisani para falar sobre o Sistema de Monitoramento a Inundações da Região Metropolitana de São Paulo. Obrigado, Pisani. Boa tarde a todos. Espera aí, o rapaz vai colocar a apresentação. Eu sou engenheiro do DAE desde 1977 e trabalho também como voluntário na Defesa Civil. Sou o coordenador regional aqui da capital. O currículo dali. O DAE é uma autarquia, um pequeno resumo. Já estou adiantando até os slides aí, por causa do tempo, ele me deu 20 minutos. Né? Tá? E tudo bem, a gente vai se virando aí. Né? Então, deixa eu ver se... Então, o DAE é uma autarquia inaugurada em 1951. Temos aí 62 anos para 63. Basicamente, nós mexemos com a gestão da água. Né? A maneira de administrar essa gestão é através de bacias hidrográficas. O DAE tem 8 bacias hidrográficas, divididas em 45 escritórios de serviço no estado de São Paulo. Né? A superintendência tem algumas assessorias técnicas, tem uma divisão de projeto, divisão de obras, tem um enfoque, essa divisão de obras tem um enfoque maior aqui na capital, onde o Guto, colega de trabalho, concentra suas atividades. Né? Aqui são as áreas dos nossos escritórios, né, coincidentes com as bacias hidrográficas. Essas são as UGRs aqui no estado de São Paulo, que é uma maneira da gente administrar. E aqui as principais atribuições do DAE, onde eu vou focar uma delas, que é a questão do monitoramento hidrológico. Né? Então, é essa aqui que eu vou ficar concentrado. Mas o DAE ele faz atendimento aos municípios que não têm condições. Eu vou mostrar algumas atividades rapidamente aí nos próximos slides. Né? Essa daqui foi muito bem explanada pelo Guto. Né? E, para vocês terem uma ideia, a última intervenção foi essa aí, que terminou em 2005. Nós tiramos 10 milhões de metros cúbicos para o alargamento da calha e temos essa contribuição de 1 milhão de metros cúbicos por ano, advindo aí dos municípios a montante da capital. Né? E, obviamente, essa terra tem que sair de algum lugar. Então, quem paga o pato disso são os municípios com escorregamentos. Né? Então,
aquelas construções que estão em costa. Aquele é o material que vem aqui para o rio. E, quando ele não consegue vir para o rio, ele para nos piscinões. Os piscinões, a história dos piscinões era um convênio que existia entre o DAE e os municípios. Os municípios cediam os terrenos, o DAE fazia o projeto e a obra, e entregava para o município fazer a manutenção e o dia a dia daquele piscinão. No entanto, os municípios não deram conta disso e devolveram tudo para o DAE. Então, agora o DAE também... E, com isso, se não há o compromisso do município, ele não está nem aí para ficar segurando o lixo, etc. Então, se tem uma dificuldade em uma comunidade de buscar o lixo, ele não vai fazer mais força, porque agora o DAE está limpando mesmo. Então, aquele lixo é lançado no rio e, quando vem a chuva, há o transporte dele. Então, o número apresentado pelo Guto, de 10% de toda a quantidade de lixo, acaba ou indo para o piscinão, e, se passar pelo piscinão, vem aqui para o Tietê, né? Tornando todo esse material um material poluente e todo aquele dano ambiental. Alguns números, esses números estão do ano passado, tá? Gastos em piscinões, aqui basicamente pelo PDMAT 2, foram definidos PDMAT 1 e 2, e agora, com a revisão do PDMAT 3, nós temos outras obras que estão sendo apresentadas e discutidas para uma versão pública. Uma distribuição também, está faltando a atualização de 2013, aqui o final de 2013, dos piscinões aqui na região metropolitana. Alguns piscinões, a própria prefeitura do município constrói e mantém, e outras são pelo DAE, né? O atendimento aos municípios, nós temos um programa de água limpa para os municípios que não têm condições de gerir o seu próprio esgoto. Então, um incentivo que o governo do Estado deu foi através desse programa Água Limpa, gerido pelo DAE, onde nós atendemos aí quase 100 municípios, né? E foram gastos, de 2005 a 2008, 8 anos, quase 250 milhões, né, do governo do Estado. Um exemplo de um tratamento de água limpa, um projeto típico, né? Sempre de pequeno porte em pequenos municípios, né? Estou me encurvando tudo aqui. O parque ecológico, que é uma solução, nós temos aqui a montante da capital, ainda tem o espaço, está duro de segurar. Se a gente vê uma foto mais distante do parque, a gente percebe que a pressão urbana está muito forte. O DAE vem se empenhando para segurar essa área, né, com muito sacrifício, né? Nós temos aí um projeto para, até 2020, de fazer o prolongamento desse parque, que ele vai se estender aqui a montante da capital, aqui na divisa de Guarulhos, na chamada Barragem da Penha, até praticamente a nascente do rio, né? Então, aqui são as etapas desse plano, né? Nós estamos nessa etapa atual, que é até Poá, né? Em seguida, a gente vai ter outras etapas até 2020, e a ideia seria fazer a preservação das várzeas, que seria uma maneira de fazer a contenção, tanto de material como de regular um pouquinho a enchente, né? Pelo menos nessa área que vem a montante aqui da capital. Então, são as 3 etapas. Essa primeira etapa tem 25 quilômetros, a segunda, quase 12 quilômetros, e a terceira, mais 40 quilômetros, abrangendo aí até a nascente lá em Salesópolis. E os investimentos que o DAE teve nesses 2 últimos anos, nesses últimos 3 anos, foram esses, né? Desassoreamento aqui na região metropolitana, quase 400 milhões, obras de macrodrenagem, em torno de 250 milhões, manutenção de estruturas hidráulicas, em torno de 80 milhões, e esses planos, basicamente, bem concentrados aí no PDMAT 3, 42 milhões. E os investimentos planejados aí até 2032, né? Nós temos aqui a continuidade dessa limpeza, como chama o Augusto, né? Dos rios aqui na capital, na região metropolitana, né? Essa PPP aqui ela está meio emperrada, está difícil de fazer.
seria uma maneira da gente gerenciar esses piscinões através da iniciativa privada. Essa licitação está sofrendo algumas ações judiciais, então ela está andando muito devagarzinho, né? Mas a ideia nossa é, através de PPP, fazer o gerenciamento de todos os piscinões, expansão, limpeza, etc. Entregar isso aí para a empresa privada. As outras 2 fases do VAS até 2020 e e a implantação das fases do Paquirivu até 2016. E agora, então, propriamente, vamos falar aí da minha atividade, que é o monitoramento hidrológico, né? O DAE, em 1988, adquiriu não, nós fizemos digamos assim, um plano de estudo entre o IAG, a FAPESP e o DAE, através da Escola Politécnica, né? E nós fizemos, então, um projeto temático, onde o resultado desse projeto temático foi esse radar meteorológico, né? Esse projeto começou em 1980, assinamos um convênio, acabamos elegendo a Universidade do Canadá, McGill, e de 84 até 88 nós construímos manualmente esse radar lá na McGill. Então, um radar manual, né? E culminou em maio de 1988 a inauguração desse radar, que vem operando até hoje, né? Então, a tecnologia dele já está bem ultrapassada, a gente precisa, inclusive, fazer compra de micro lá nessas lojas para estocar, porque as plaquinhas elas não entram nos micros modernos, né? Então, a gente guarda uns 2, 3 micros lá, então estava na hora de adquirir um mais novo. Há 5 anos atrás, iniciou-se, então, o processo licitatório. Esse processo começou com, digamos assim, com um seminário, onde nós chamamos os especialistas do mundo inteiro para definir qual seria o radar ideal aqui para ser colocado no lugar desse. E, depois de vários estudos, nós optamos, então, por esse daqui da Selex, né, que é um radar. Eu vou até fazer o resumo dos slides, que tem todos os detalhes, eu já vou aproveitar e já falar agora, né? Então, ele é um radar dupla polarização, é um radar Doppler, né? Então, esse radar atual ele não é Doppler, então ele não consegue ver a velocidade do objeto, ele consegue ver o objeto. Então, como a gente tinha alguns modelos que utilizavam a projeção da chuva, como é que nós fazíamos? Nos modelos, a gente fotografava a chuva num horário, depois a chuva no outro horário. E, por comparação entre as imagens, a gente determinava a velocidade da chuva. O efeito Doppler faz com que eu consiga descobrir a velocidade de cada objeto na leitura, na iluminação do objeto. Então, a hora que eu ilumino o objeto, eu já tenho a velocidade do objeto. Então, basicamente, todos os nossos modelagens vinham se baseando por comparação fotográfica. E agora nós estamos aí trocando o pneu com o carro andando, né? Então, nós estamos trocando todo o software e não podemos parar. Nós estamos fornecendo as informações. Desde fevereiro, as informações são desse radar. No entanto, todo aquele material de previsão ainda não conseguimos colocar, porque não podemos parar de fornecer as informações e, ao mesmo tempo, fazer os desenvolvimentos para a modelagem agora, utilizando a velocidade instantânea em todos os objetos, né? Aqui são os municípios abrangidos pelo nosso radar. O radar ele consegue alcançar 450 quilômetros. No entanto, nós optamos em ficar com os 240, porque nesse perímetro de 240, a altura observada da chuva é 4.500 metros. Tá? Então, a partir de 3 quilômetros, a gente já começa a perder o valor da chuva. Então, o que tem para fora, eu poderia ainda alcançar mais 200 quilômetros para cá, só que essa chuva eu vou conseguir ver pela curvatura da Terra, eu já tenho chuvas acima de 4.500, eu não consigo ver mais, né? Então, a gente optou por ficar com os próprios 240 quilômetros. Nós conseguimos aí 220 municípios, sendo que 198 inteiros e 22 que são parciais, aqui nessa beirada aqui, né? Como as regionais de defesa civil ela tem uma outra divisão, né? Das regionais de defesa civil, a gente também tem a distribuição dos municípios que estão abrangidos por esse radar, né? Então, são 220 municípios, mas a distribuição é diferente por causa das regionais de defesa civil. Nós fazemos atendimento. Na realidade, a Defesa Civil tem uma réplica da sala de situação do Palácio. A gente, em vez de fornecer a informação, a gente assessora a leitura da informação.
que é muito mais fácil para a gente, né? Aqui, como funciona o radar, né? Tá? Então, ele tem uma onda plana aqui e tem a curvatura da Terra. Por isso que, depois de uma certa distância,